Meus queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero poder, neste momento, compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus concernente à Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 23 de novembro de 2014. No final da nossa lição, foi possível perceber lá no finalzinho que a Palavra de Deus ela fala sobre o arrebatamento da igreja, a saída da igreja da terra. Mas, que momento será esse? O que quer dizer mesmo a palavra arrebatar? Arrebatar quer dizer retirar com força, retirar com ímpeto. Este é o significado, são dois dos significados da palavra arrebatar. Mas alguns pensamentos com relação a saída da igreja da terra, ou o arrebatamento, assim como nós costumamos falar, às vezes algumas divergências no que diz respeito à forma que as igrejas interpretam este momento. Isso acontece porque algumas igrejas são pré-tribulacionistas, outras são tribulacionistas e outras são pós-tribulacionistas. A igreja a qual eu sirvo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é uma igreja pré-tribulacionista. Isso porque nós cremos, nós acreditamos que Jesus arrebatará, ou seja, tirará a igreja da terra antes que inicie a tribulação. A tribulação, meus queridos, ela é dividida em dois períodos. Os dois períodos são tribulação e grande tribulação. Quando começará, portanto, a tribulação? A tribulação começará naquele momento quando a última trombeta tocar, mediante o que escreve Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre o soar da última trombeta. Então, quando a última trombeta, a trombeta tocar e Jesus retirar os seus da terra, a tribulação começará aí, porque muita gente não entenderá o que de fato aconteceu ali naquele momento. Algumas pessoas se questionarão, visto que hoje muitas pessoas acreditam mais na ciência do que naquilo que a própria palavra de Deus assegura que estará acontecendo. Mas te falar nesta mensagem que, segundo a palavra de Deus, a igreja de Cristo, estou falando a igreja, não estou falando todos os congregados, porque nem todos aqueles que congregam em uma denominação são salvos. Se eu te falar que todos que congregam em uma igreja X são salvos, eu estou errando. Estou falando aqui da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, que segundo a Bíblia, e eu vou te citar citações aqui, não passará pela grande tribulação. A prova que nós temos na palavra de Deus está escrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus diz: e como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Então aí nós vemos Jesus prometendo para a igreja que a livrará da hora da tentação. Jesus aí não está dizendo que vai livrar a igreja na tentação, na hora da tribulação ou da grande tribulação, porque, como já disse, a tribulação se divide em dois períodos: tribulação que começa assim que a igreja sair da terra, e grande tribulação que será 3 anos e meio depois apenas da saída da igreja da terra, quando o anticristo se autodeclarará Deus, se intitulará Deus e assentar-se-á no templo israelita, templo esse que será construído, em que a Bíblia diz que o adversário assentar-se-á ali e autodeclarar-se-á Deus. Então aí acontecerá o rompimento de uma aliança entre o anticristo e Israel. O anticristo, com a saída da igreja da terra, ele estará estabelecendo um pacto com Israel, para que possa resolver os conflitos
que existem hoje e que sempre existiram entre Israel e as demais nações. Então ali acontecerá uma aliança, um pacto, uma aliança de paz. 3 anos e meio após a saída da igreja da terra, esta aliança será quebrada e ele, o anticristo, se autodeclarará Deus e passará então a perseguir o povo israelita e perseguirá também as demais nações que não aceitarão o sinal da besta, conforme predito na palavra de Deus. Então, o que é a tribulação? A tribulação serão 2 períodos, tá? Que começará, repito, com a saída da igreja, com o arrebatamento da igreja, que mediante o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a igreja sairá da terra antes do período da tribulação, tá? Estaremos com Cristo participando das bodas do Cordeiro. Portanto, não misture as coisas, tá? A tribulação é uma coisa, a grande tribulação é outra coisa. Mediante a Bíblia, Jesus tirará a igreja da terra antes desse período, com uma condição. Eu quero que você entenda isso, com uma condição. Lá, Jesus estabelece a condição. E qual é a condição? Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Então, o segredo aí é guardar a palavra de Deus. Tem muita gente pensando que Jesus aceitará qualquer coisa. Meu querido, Deus sempre quis o melhor. Deus quer o melhor. Portanto, nunca aceite que Deus quer de alguém qualquer coisa. O grande segredo é viver a palavra de Deus. Se vive a palavra, pratica a palavra, então pode ficar certo, você, eu, nós estaremos fazendo parte do grande arrebatamento, do grande encontro de homens, mulheres, de todos os tempos, que serviram a Deus, abandonaram o pecado e estarão com Cristo sempre e eternamente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.